16 de junho, aniversário da minha namorada, hoje. A Ana, quando faz aniversário, a gente começa a comemorar logo no início de junho, irmão. Vocês têm que orar por mim nesse mês, porque, olha, é só pela misericórdia do Senhor. Bruno, o negócio é feio. Negócio, mas para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos juntos aí para... Amados, eu espero sinceramente que essa palavra invada o seu coração, né, que ela realmente possa falar com você. Eu convido você a abrir Atos no capítulo 8. Assim que você encontrar, se você puder colocar em pé, nós vamos ler Atos, capítulo 8, a partir do primeiro verso. Atos 8, a partir do primeiro verso. Culto de celebração, Iba em Indaiatuba. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 8, a partir do verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Amém? Atos 9, próximo capítulo de Atos 9, a partir do primeiro verso. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocavam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi
e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para você. Volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Pai, é a sua palavra, Jesus. Deus, fala conosco, Pai. Que o Espírito Santo ministre nos nossos corações essa palavra. Pai, que nós estejamos cativos, a nossa mente cativa a essa palavra. E que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: como Jesus te vê? Como Jesus Cristo te enxerga? De que forma Ele te vê, Giovanni? Qual a situação que você se encontra para Ele te ver? Nós vimos aqui e vamos ver a história do quê? De um judeu, um fariseu. O fariseu era uma seita judaica. Eles acreditavam na ressurreição. E eles ensinavam o Torá de uma forma oral. Porém, eles tinham alguns problemas, porque eles eram muito arrogantes. E eles adoravam ser o quê? Paparicados, porque eles eram o quê? Doutores da lei. Eles entendiam toda a palavra. Amém? Então, é nesse contexto que Jesus Cristo, quando veio, ele bateu muito forte nos fariseus. Ele batia muito forte. Eu quero, e separei apenas um texto absolutamente conhecido, que está lá em Mateus 23, no verso 23, e depois você pode ver em casa que existem várias outras indicações de Jesus sobre os fariseus. Então, no capítulo 23 de Mateus, no verso 23, Jesus diz aos fariseus, aos escribas: ai de vocês, escribas e fariseus, seus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. O que é um hipócrita? Um hipócrita fala uma coisa e faz outra. Então, esses fariseus, não todos é verdade, eles davam o dízimo, os 10%. Porém, faltava o quê? Eles promulgarem o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. É por isso que nessa igreja, se você não entende o que é dízimo e oferta, não dê. Não dê. Amém ou não? Porque Deus recebe o seu coração, e o que está no seu coração está no seu bolso. Amém ou não? Então a gente não pode ser hipócrita. E esse hipócrita aqui, que era muito arrogante, ele se chamava o quê? Saulo. Saulo é o nome que tem raiz do hebraico. Esse Saulo, ele se chamava também o quê? Paulo. Paulo era uma raiz o quê? Romana, porque Paulo, o pai de Paulo, tinha o quê? A denominação, ele tinha o quê? Ele era o quê? Romano. Ele tinha cidadania o quê? Romana. E o próprio livro de Atos explica isso. Saulo, também chamado Paulo. Então esse homem, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, que fica na Turquia. Mas pastor, por que você está falando tudo isso? E tudo isso tem um motivo.
Porque esse Paulo, esse Saulo, ele era muito zeloso. E ele era muito conhecedor do quê? Da lei, da palavra. Ele era absolutamente um homem de fé e acreditava em toda a lei. Paulo, ele era o aluno do mais importante rabino na época, que se chamava Gamaliel. Então, Paulo, ele também era o quê? Ele era um doutor da lei. E, amados, Paulo, ele conhecia de Gênesis, conhecia Samuel, conhecia reis, conhecia juízes e conhecia todos os profetas. Ele tinha o Antigo Testamento na cabeça, não só o Torá, não só o Pentateuco, não só as 613 leis de Moisés, as leis mosaicas. Ele conhecia o quê? Todo o Antigo Testamento. Fabricante de tenda, porque ele acreditava no sustento que era vindo das próprias mãos. Então, na verdade, esse homem chamado Paulo, ele era judeu, fariseu, doutor da lei, nascido na Turquia, e uma das 7 cidades mais importantes da Turquia são Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as 7 cartas da igreja. Que não domingo que vem que estará o missionário Ripari, mas no próximo domingo, e durante 7 domingos, cada domingo nós estaremos estudando o quê? Uma carta. Então, o apóstolo Paulo, além de tudo isso, ele era arrogante e prepotente. Além de tudo isso, ele era fluente no aramaico, no hebraico. Ele era absolutamente fluente no grego e no latim. Por quê? Porque ele era um doutor da lei. Só que ele se tornou o maior opositor da igreja de Cristo. Porque ele acreditava na fé, em fé na lei. Ele acreditava que ser judeu era para sempre. Ele acreditava que aquele que havia nascido não era o Messias. E é por isso que em Atos, em 8:3, que nós acabamos de ler, Saulo, porém, queria o quê? Destruir a igreja. Amém ou não? Paulo queria absolutamente destruir a igreja. Por quê? Porque Paulo era o quê? Prático. Paulo era o quê? Verdadeiro. Paulo era o quê? Fiel à sua fé. Paulo era perseverante. Paulo, ele não desistia dos obstáculos. Paulo, um homem de fé e ação. O que Jesus vê em você? O que Jesus via em Paulo? O que Jesus via em Paulo é exatamente isso que nós lemos. Jesus via em Paulo que ele era o quê? Um homem prático, perseverante, fiel. Amém ou não? Ele lutava por aquilo que ele acreditava. Não tinham obstáculos para Paulo. Então, nesse momento, o que Jesus Cristo via em Paulo? Ele viu o lado positivo ou ele viu o lado negativo? Como é que nós estamos enxergando as pessoas? Como é que você me enxerga? Como que você enxerga um ainda que não é da igreja? Um que te dá algum certo problema onde você trabalha? Como é que você está enxergando ele? O que e como o nosso Deus te vê e me vê? O que ele viu tanto em Paulo? Porque ele pode chegar para você e Marcos, olha, o Marcos ele não desiste. O Vladinei tem uma fé inabalável. A Roseli,
ela contribui com generosidade. O Rogério é aquele que exorta, persevera, é misericordioso, bondoso, amoroso. O irmão Edson, ele é verdadeiro. A palavra dele é sim, sim, não, não. Já a pastora Ana busca os dons dos Espíritos. O Diego quer crescer o fruto do Espírito. O Giovanni é aquele que ora. O Luiz é aquele que clama. A Laurinha é aquela que se arrepende. Então, na verdade, Jesus Cristo, Ele olha para nós e vê o que nós temos, o quê? De melhor. Amém ou não? É de melhor. Esse missionário Ripari, teve uma vez que ele veio aqui, ele estava tirando férias lá em São Pedro. Ele ficou durante um dia quase que inteiro com 3 senhoras, alegres. Né? E ele falava muito bem dessas mulheres. Por quê? Porque ele ficou muito bem com elas. Né? Contavam piada, eram boas de papo, enfim. E no final, antes de ir embora, ele falou, puxa, vocês são tão bacanas. Vocês são lindas, maravilhosas, abundantes. Nossa, missionário, é. Só falta uma coisa. Você acreditar em Jesus Cristo. É só isso que falta para você. Aí elas aceitaram Jesus. Amém? As 3, lembra disso? Então, Jesus Cristo, Ele vê e Ele viu em Paulo o quê? Uma oportunidade de Ele expandir o quê? A sua igreja. Amém ou não? Então ele chegou para Paulo aqui, no verso 4, e disse, por que você me persegue? Paulo, você está do lado errado. Por que você está me perseguindo? Cara, eu preciso de você comigo. Paulo, vem comigo. Vem pregar o Evangelho. Só que Jesus Cristo, amado, Ele não faz nada sozinho. Quem Ele mandou para que conversasse nessa caminhada com Saulo? Ananias. Eu tive o meu Ananias, que é o Cavazotti. Ele não desistiu de mim. 9 anos, você vai se converter, você vai aceitar, você vai. A minha igreja vai orar, a minha igreja vai clamar. Então Ananias, ele foi o quê? Movido pelo Espírito Santo, para que chamasse quem? A Saulo. Explica para ele quem eu sou. Porque Paulo, ele não sabia quem era. Senhor, quem é você? Quem és tu? Aí Ananias começou o quê, amados? A dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o pão, que Jesus é a luz, que Jesus é o alfa e o ômega, que Jesus é o que ensina, Jesus é o que cura, Jesus é o que liberta, Jesus era, é e sempre será, Jesus é o rei, Jesus é o cordeiro, Jesus é a luz. Amém ou não? Amém ou não? Então Ananias falou, é esse aí que está te chamando. É esse Jesus, lindo, maravilhoso, que fundou o mundo, porque ele estava no início com Deus, porque ele era Deus. E participou de um maior milagre da vida, que foi o quê? A encarnação. O Deus encarnado. É esse. E diz a palavra que Paulo o quê? Imediatamente caíram o quê? As escamas dos olhos de Paulo. Foi o quê? Imediatamente. Então, amados, esse texto, ele fala o que para nós hoje? Como está seu relacionamento com Jesus? E essa pergunta eu estou fazendo para você, o texto fez para mim. Porque Cristo quer o seu melhor, irmão. Cristo quer o seu melhor.
Ele te deu o melhor, não deu? Sim ou não, Vladimir? Para a honra e glória do Senhor, né? Mas Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Porque Ele quer o meu melhor. Então Jesus Cristo, Ele está perguntando para você hoje, qual é o seu melhor? O que você mais tem de bom e de importante que Ele quer te usar? O que Ele vai precisar fazer hoje para que a escama dos seus olhos caiam por terra? O quê? O que aconteceu com Paulo? Jesus foi tão bondoso que deu 5 ministérios para ele. Ele foi apóstolo, o maior plantador de igreja. Sim ou não? Sim ou não? Ele foi o quê? O maior evangelista. Porque onde ele nasceu e viveu. É por isso que tudo na vida tem um porquê. Ele foi para aquela Ásia Menor fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque ele conhecia tudo. Ele conhecia mais de 4 idiomas, ele conhecia a região. E mais do que isso, ele conhecia o quê? O Antigo Testamento. É Jesus. É o Cristo. Não, não é. É o Cristo. É Ele. É um menino que nasceu, um filho se nos deu. Amém ou não? E ele pregava onde? Nas sinagogas. O pessoal começava a apedrejar ele, pois esse cara é maluco. Ao invés de falar da lei, ele está pregando de quem? De Jesus. Jesus é um profeta? Não. Jesus é o rei. Jesus é o Deus. Jesus é o Cristo. Foi o melhor pastor, porque ele pastoreava as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Tito. Quando ele vai se despedindo, fala, ô filho, eu combati o bom combate, estou guardando a fé, mas vai em frente. É o que Cristo está falando para nós hoje. Vamos em frente. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Cristo. Amém? Então, é exatamente nesse contexto que Jesus o que está falando conosco hoje. A gente precisa estar do lado certo. E o lado certo é Jesus. E Deus falou tanto comigo nessa palavra, irmãos. Tanto que ele começou a me questionar, ele começou a me falar e falou, João, às vezes você é. Às vezes você não está no meu lado. Você precisa estar mais no meu lado. Ah, mas você é pastor? Sim, eu sou pastor. Mas cometo meus erros também. E eu quero corrigi-los. Mediante o quê? A ação do Espírito Santo. Às vezes parece que você não me conhece. Às vezes a gente parece que não conhece a Cristo. Às vezes a gente parece que o testemunho que a gente vive e viveu está muito distante das nossas vidas. Amados, eu trabalho naquele cemitério há 7 anos. E Deus me levou para lá depois que eu me aposentei. E eu fico vendo aquelas fotos, uma a uma às vezes. E aí eu pergunto, qual é o legado que cada um desses homens deixaram? Porque se Jesus não voltar, antes de eu morrer, eu vou estar lá também na minha foto. Aí você vai passar, esse é o pastor João. Homem de Deus. Pastor Ana. A mulher de Deus. O que nós vamos deixar, amados? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que a gente vai deixar para essa igreja agora, vocês que estão entrando? O que nós vamos deixar? Então Jesus Cristo nos trouxe até aqui hoje para falar, filho, o que você vai deixar? Eu quero o seu melhor, Karina. Me dá o seu melhor. Ana, dá o seu melhor. Maria, Jesus Cristo fala para você, dá o melhor para ele. Mas dá o melhor. Nesses 30 anos de Ibra, você deu o melhor, não deu? Sim ou não? Você deu o melhor.
Eu dou o melhor naquele cemitério. E às vezes Deus me cobra isso. Então, que em nome de Jesus, essa palavra entre em cada espírito hoje, em cada alma, em cada corpo, em cada ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. Nós vamos falar muito disso a partir do próximo domingo. Amém? Como Jesus Cristo te vê. Eu tenho certeza de uma coisa. Ele vê o que você tem de melhor. Mas é de melhor, irmãos. Amém? E eu tenho certeza que você vai melhorar naquilo que você tem dificuldade. Amém ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar agora. Para que as escamas caiam dos seus olhos. Caiam dos meus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus para nós termos um encontro real com Jesus. Amém ou não? Para que Jesus realmente fale conosco. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Bruno, eu quero isso daqui, do meu reino. Eu quero isso aqui. Elias, é isso aqui que eu quero. Giovanni, é isso aqui. Rogério, é isso aqui que eu quero. É só o Espírito Santo que vai o quê? Te colocar isso. Ele quer o melhor de vocês. Mas é o melhor. Amém, Patrícia? É o melhor. Amém? Então eu convido você para ficar em pé nesse momento. Então, antes do louvor vir, eu gostaria de orar, amém, Elias?